Olá, meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo por aqui. Nesse vídeo vamos conhecer os 10 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro em 2025. O futebol brasileiro continua sendo um dos mais atrativos do mundo, tanto em termos de talento quanto em remuneração. Apesar de quando falamos em super salários, o Brasil ainda está muito atrás das ligas árabes ou da Europa. O futebol brasileiro tem um dos maiores salários das Américas e um dos maiores do mundo. Apesar de ainda não termos dados de 2024, em 2023, o Campeonato Brasileiro Série A foi a sexta maior liga em termos de salários no mundo, tendo elencos aí avaliados em um total de 1,32 bilhão, sendo o brasileiro o campeonato mais valioso fora da Europa, superando inclusive a famosa Liga Americana MLS. Em 2025, o salário dos jogadores brasileiros refletem não apenas as suas habilidades em campo, mas também a crescente inflação e os investimentos cada vez mais altos feitos pelos clubes brasileiros. A seguir, apresentaremos os 10 jogadores mais bem pagos do Brasil. Só lembrando, pessoal, que estes valores são estimados, já que a maioria dos clubes, por questões contratuais, privacidade ou legislação trabalhista, não revela exatamente quanto pagam aos seus atletas. Vamos lá. 10º lugar, Everton Ribeiro, Bahia, 1,3 milhão. Everton Ribeiro, de 34 anos, é hoje o jogador mais importante e valorizado do Bahia. Em 2025, o meia vai para o seu último ano de contrato, tendo um vínculo com o clube baiano até dezembro. Everton Ribeiro é o jogador mais bem pago da história do Bahia. Chegou na temporada de 2024 com um salário mensal, pessoal, de 1,3 milhão. No total, o clube baiano está investido 31,2 milhões de reais para ter Everton Ribeiro nestas duas temporadas. 9º lugar, Hulk, Atlético Mineiro, 1,5 milhão. O experiente atacante de 38 anos, já com passagens muito bem sucedidas pela seleção brasileira e diversos clubes de grande porte no exterior, continua jogando futebol de alto nível no Atlético Mineiro. Hulk marcou em 2024 um total de 19 gols, e apesar da idade avançada, Hulk tem um contrato até 2026 com o Atlético Mineiro e continua sendo um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Por isso ele tem também um dos maiores salários, algo estimado aí em torno de 1,5 milhão ao mês. É o maior salário do Galo Mineiro. 8ª posição, Dudu, do Cruzeiro, 1,6 milhão. O atacante Dudu, que foi ídolo no Palmeiras, tinha um dos maiores salários do futebol brasileiro em 2024. Ele recebia no ano passado algo em torno aí de 2 milhões ao mês. Porém, após a sua transferência para o Cruzeiro para a temporada de 2025, Dudu sofreu uma redução nos seus vencimentos. Na Raposa ele vai receber algo em torno de 1,6 milhão de reais. Porém, apesar de ganhar menos, o atleta terá um contrato mais longo no Cruzeiro, ficando em BH até dezembro de 2027, enquanto a oferta do Palmeiras, apesar de pagar mais, era apenas até o final de 2025. 7º lugar, Igor Coronado, Corinthians, 1,65 milhão. Com salário em 2025 estimado em 1,6 milhão, podemos dizer que Igor Coronado é um reserva de luxo no Corinthians. O meia de 32 anos ficou no banco de reserva a maior parte das partidas do time em 2024, sendo que das 42 partidas que disputou, Coronado foi titular somente em 18 delas, marcando apenas 4 vezes no ano e dando 5 assistências. Coronado tem contrato com o Corinthians até 2026 e chegou a ganhar próximo de 2 milhões ao mês em 2024, já que seu salário incluía algumas pendências como luvas que não existirão na temporada de 2025, por isso seu salário foi reduzido. 6º lugar, Alex Telles, Botafogo, 1,7 milhão. Com passagem em vários times grandes internacionais, o lateral esquerdo Alex Telles, de 31 anos, após em 2023 ter rescindido o contrato com o Al Nassr, retornou ao Brasil e assinou com o Botafogo até 2026, tendo hoje o maior salário do clube carioca, algo estimado aí, pessoal, em 1,7 milhão por mês. Mas apesar do super salário, até agora Alex Telles não apresentou um bom desempenho que era esperado no Fogão. Em 2024, o atleta disputou 16 partidas, marcando apenas um gol. Empatado com Alex Telles na 6ª posição, temos Yuri Alberto do Corinthians, salário de 1,7 milhão. Apesar de ser bastante criticado pela torcida quando chegou, Yuri Alberto, que recebe nada menos do que 1,7 milhão por mês,
deu a volta por cima e encerrou 2024 como artilheiro de Timão e também do futebol brasileiro, com um total de 31 gols marcados, sendo destes 15 feitos pelo Campeonato Brasileiro. Quinto lugar, Matheus Pereira, Cruzeiro, 1,8 milhão. Um dos reforços contratado pelo Cruzeiro em 2024 foi o meia ofensivo Matheus Pereira. Após passagens pela Europa e pelo Oriente Médio, ele estreou na Raposa em 2024 com um salário mensal estimado em 1,8 milhão. Apesar do alto investimento, o camisa 10 da Raposa deu muito retorno ao clube. Se tornou um dos principais jogadores do time mineiro, jogou 59 dos 64 jogos do Cruzeiro na temporada de 2024, além de ter marcado 11 gols e dado 15 assistências. Desempenho que inclusive rendeu uma convocação para a seleção brasileira. Porém, mesmo com esse alto salário, há rumores que o Palmeiras já estaria interessado em contratar Matheus Pereira. O Verdão estaria formulando uma proposta de salário ainda maior para trazer o atleta. Quinto lugar, Rafael Boré, Internacional, 1,8 milhão. Empatado com Matheus Pereira na quinta posição, temos Rafael Boré. Em passagens pelo campeonato alemão, jogou em times como Eintracht Frankfurt e o Werder Bremen, foi inclusive campeão da Liga Europa em 2021 e hoje tem um dos maiores salários aqui do Brasil, com rendimentos, pessoal, na casa de 1,8 milhão ao mês. Após chegar ao Internacional de Porto Alegre em março de 2024, Rafael Boré tinha grandes expectativas para se tornar o grande craque do clube para essa temporada, porém não foi bem assim. O jogador viveu uma temporada de altos e baixos, além de sofrer com lesões. Ele jogou apenas 29 partidas durante todo o ano de 2024, mesmo assim conseguiu marcar 12 gols na temporada. Quarto lugar, Paulinho, Palmeiras, 2 milhões de reais. Paulinho jogou as temporadas de 2023 e 2024 pelo Atlético Mineiro e jogou muito. O atacante que reforçará o elenco do Palmeiras, agora em 2025, marcou um total de 50 gols em 2 temporadas pelo Atlético Mineiro, disputando aí 120 jogos, tendo uma excelente média de gols, quase 1 a cada 2 jogos. Paulinho, que ainda é jovem, atualmente tem 24 anos de idade, custou caro ao Palmeiras. Para ter o atacante em 2025, o Verdão desembolsou quase 115 milhões nessa transferência, além de incluir no negócio Gabriel Menino e Patrick, que irão jogar no Galo agora em 2025. Apesar de não ter divulgado o salário exato, Paulinho receberá praticamente o mesmo salário que era do Dudu, algo na casa de 2 milhões de reais mensais, o maior do Palmeiras. Oscar, São Paulo, 2,3 milhões. Oscar se destaca com o maior salário da história do São Paulo Futebol Clube, estimado aí em 2,3 milhões de reais por mês. Ele retorna ao Brasil após uma passagem pelo futebol chinês e é considerado um dos jogadores mais ricos da atualidade no Brasil. Importante comentar que parte deste alto valor salarial não será bancado pelo São Paulo, mas sim pelo patrocinador master do São Paulo, que é uma casa de aposta. Oscar terá 2 anos de contrato com o São Paulo, disputará as temporadas de 2025 e 2026. Para quem não se lembra dele, Oscar já foi uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Hoje, com 33 anos, ele volta às suas raízes. Afinal, Oscar, apesar de nunca ter feito um gol sequer pelo São Paulo, ele é cria do Morumbi, com passagens também no Internacional de Porto Alegre e no Chelsea da Inglaterra. Oscar estava desde 2017 jogando no futebol chinês no Shanghai Port, marcou em 8 temporadas um total de 76 gols. Segundo lugar, Gabigol do Cruzeiro, 2,4 milhões ao mês. Gabigol, recém-contratado pelo Cruzeiro, receberá 2 milhões em salários e direitos de imagem, além de luvas que totalizam aí mais 400 mil reais mensais. Ou seja, Gabigol receberá no Cruzeiro 2,4 milhões ao mês. Seu contrato pode render cerca de 125 milhões até o final de 2028. O jogador, que atualmente tem 28 anos, terá o segundo maior salário do Brasil. Lembrando que Gabriel Barbosa ganhava em torno de 1,5 milhão no Flamengo, mas não estava mais conseguindo render como era esperado no clube carioca. Gabigol, na temporada de 2024, marcou apenas 8 gols no Flamengo. Muitos cruzeirenses estão apreensivos se todo esse alto investimento vai valer a pena. Em primeiro lugar, Memphis Depay, Corinthians, 2,9 milhões ao mês. O atacante holandês Memphis Depay lidera a lista com um salário mensal aqui no Brasil de 2,9 milhões ao mês.
Este valor, pessoal, ele é completado por bônus que podem elevar a sua remuneração mensal até 4 milhões, dependendo, claro, do seu desempenho e de acordos futuros de marketing e publicidade. É um caso à parte aqui no futebol brasileiro. Estamos falando de um jogador internacional de alto nível que decidiu jogar no Brasil no auge da sua carreira. Ele tem atualmente 30 anos e antes de jogar no Timão, a temporada de 2023 e 2024, ele disputou pelo Atlético de Madrid e em 2021 até 2023 jogou nada menos do que no Barcelona. Memphis Depay também é jogador titular da seleção holandesa, sendo um dos maiores artilheiros da seleção, tendo aí 46 gols em 98 partidas. Memphis Depay foi um dos responsáveis pela ótima arrancada que o Corinthians deu no final de 2024. Esse jogador estreou em setembro, só jogou aí o final da temporada e mesmo assim marcou 7 gols pelo Timão. Quando Memphis chegou ao Corinthians, o time estava flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas após uma série de vitórias, conseguindo aí 5 vitórias consecutivas, o Timão conseguiu fechar o ano na 7ª posição no Campeonato Brasileiro, uma excelente posição pelo que o time apresentou no ano. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima.